falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus a favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, vemos que Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e lá Jesus a curou. Não só ela, mas todos também que foram até ele naquela ocasião. A sogra de Pedro, logo assim que ficou curada, qual foi a atitude dela? Se pôs logo a serviço. Então, quem experimenta a graça de Deus não pode ficar parado. Tem que se colocar a serviço do reino, a serviço dos irmãos, e ali está também a presença da gratidão. Recebeu uma graça, então ali se pôs logo a servi-los. Então, o amor recebido deve gerar também um amor em nosso coração para que nós também possamos se pôr a serviço. E lá então, aqueles outros que apareceram, Jesus também foi curando, porque Jesus teve compaixão, e ali também, através daquelas curas, daquela compaixão, suscitava também o despertar da fé naqueles corações. Mas alguns que tinham sido curados ou que Jesus estava expulsando os demônios, então logo quis falar dele: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus manda que eles se calem. Por quê? Porque Jesus não queria que as pessoas soubessem que ele era o Filho de Deus pelo dito cujo, mas porque experimentaram o amor de Deus, viram a pregação do Senhor. Porque o inimigo, ele conhece o poder de Deus e sabe quem é Deus. Eu costumo dizer, às vezes assim, quando ele pergunta: você é crente? Crente todos nós somos. Eu digo: até o diabo é crente. Como assim, padre? Sim, porque ele crê em Deus. Há uma grande diferença entre crer e ter fé. Crer é aquele que acredita. Eu acredito em algo. O demônio crê em Deus porque ele sabe que Deus existe. Crê e treme, mas não tem fé, porque não faz a vontade de Deus. Então, aí está também o diferencial. Então, Jesus não queria que
que as pessoas soubessem que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus, pela boca do dito cujo, por isso manda que se calem. E aquela multidão grata também por ter recebido a cura, e por outros também, com certeza naquela comunidade, quererem a cura, tentaram reter Jesus Cristo. É claro que, vendo em Jesus aquela ação, aquela bondade, aquele bem que foi feito na comunidade, queriam que ele permanecesse ali, seja por gratidão, seja porque outros também queriam se beneficiar daquele momento, daquela ação de Jesus. Mas Jesus deixa bem claro qual é a sua missão. Jesus não veio a este mundo simplesmente para curar. Jesus veio a este mundo para trazer a boa nova do reino, para trazer a salvação. Porque uma pessoa, ela pode ser curada fisicamente de todos os seus males, mas se ela não conhecer a palavra de Deus, se ela não converter o seu coração, como ela poderá entrar no reino dos céus? Pois a verdadeira cura que Jesus veio nos trazer é a libertação dos nossos pecados. Um cego, um coxo, um surdo, um mudo, um enfermo, se tiver o coração convertido, entra no céu. Mas uma pessoa sadia, se não tiver Deus no coração, ela perde a salvação, a vida eterna. Então Jesus tem como missão nos trazer a boa nova do reino, nos trazer a salvação. Esta é a verdadeira cura que o Senhor quer derramar sobre a face da terra, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a conversão dos homens, para que, encontrando nele a graça, convertam o seu coração e alcance o reino dos céus. Portanto, esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança. Paulo nunca teve na cidade de Colossos, mas lá ele ficou sabendo que recebeu a fé em Cristo Jesus pela pregação do Evangelho. Portanto, aquela comunidade também corria o risco de ser contaminada pelo sincretismo pagão e judaico. Então Paulo escreve àquela comunidade através de Epáfras, ele se serve de terceiros, que tinha levado o Evangelho àquela comunidade. E Paulo então começa a exortar aquela comunidade, em primeiro lugar, a agradecer por ter recebido a palavra de Deus e se manterem firmes na palavra do Senhor. E depois, para que perseverem no caminho que recebeu a palavra no Evangelho. Então damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre rezando por vós, pois ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que mostrais para com todos os santos, ou seja, para com todos aqueles que acreditam em Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Nós, separados mediante o nosso batismo, já fazemos parte desta comunhão dos santos. É isso, então, porque somos chamados à santidade, animados pela esperança na posse do céu. Então, a nossa fé está aí. Mesmo diante das dificuldades, das tribulações da vida, nós somos animados pela posse dos céus. Disso já ouvistes falar no Evangelho, cuja palavra da verdade, olha como ele destaca, cuja palavra da verdade chegou até vós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra da verdade que chega até o nosso coração, que nos converte, que nos faz ser santos, que nos faz servir ao Senhor, ela nos leva à salvação e, acima de tudo, nos leva à conversão e nos leva a se colocar a serviço do reino na pessoa de cada irmão. Pois aquele que recebe o Evangelho, a boa nova do reino, tem desejo de que outro também a receba. Portanto, esta também é a missão da igreja, é a missão de cada um de nós, evangelizar, ou seja, anunciar a boa nova do reino. Assim aprendeste de Epáfras, nosso estimado companheiro, que é junto de vós um autêntico mensageiro de Cristo. Por que autêntico mensageiro das pessoas? Mas não é a verdade. Estão tão aterrorizados pelo medo
do diabo, as coisas, mas por medo, porque muitas vezes são ameaçados em nome de Jesus. Se você sair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal, aquelas coisas todas. Então, às vezes, por receio, por medo, acabam ficando. Esse não é o caminho da salvação, da vida eterna. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus que nos salva. E tudo que Deus faz por nós não é para a nossa escravidão. O que Deus quer é que a gente experimente o amor. E quem experimenta o amor de Deus em sua vida tem a alegria de ser o anunciador do Evangelho, da Boa Nova do Reino. Então, quando nós somos movidos pelo amor, pela graça, pela bênção de Deus, então os frutos acontecem. Então, é isso que Deus quer de cada um de nós. E temos um coração tranquilo, porque não vivemos debaixo do medo, mas debaixo da graça, debaixo do amor. Então, é isso que Deus espera de cada um de nós. E como fiéis à palavra de Deus, ao Evangelho, temos sim que denunciar as heresias, combater os erros e mostrar o Evangelho da verdade que Jesus confiou à sua igreja, para que todos aqueles que conheçam a verdade possam um dia também encontrar o reino dos céus. E aí vocês podem me questionar, mas padre, nessas igrejas que às vezes falam de Jesus, promete milagres, cura, libertação, prosperidade, às vezes as pessoas alcançam milagres, alcançam curas. É verdade, alcançam sim, mas não se esqueça daquilo que está no Evangelho. Quando muitos vão se apresentar diante de Jesus e dizer: Senhor, Senhor, eu fiz milagres em seu nome, eu fiz curas em seu nome, eu fiz maravilhas em seu nome. E o que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, vós que praticais a iniquidade. Porque não adianta só falar em nome de Jesus. Tudo que pedires em meu nome eu atendereis. Deus não nega o dom da sua graça, mas como nós usamos a palavra de Deus, como nós usamos o dom, é que nós seremos cobrados. Usamos para servir ao reino de Deus, para servir ao amor, para levar a salvação às pessoas, ou usamos o dom recebido em benefício próprio? Esse é o diferencial. Deus age, mas prestaremos contas se somos os servos fiéis do Senhor ou se utilizamos do nome de Deus para o nosso bem-estar, até de uma certa forma enganando as pessoas, enganando os irmãos em nome de Jesus. Então, tudo que nós fizermos, seja feito por amor e por desinteresse. Por amor ao irmão, por amor a Deus. E desinteressado, se colocando a serviço do reino, na pessoa de cada um. Que assim anunciando a boa nova